Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 20 de outubro de 2025, estamos na 29ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao versículo 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, diante de Deus, o que realmente importa não são os bens que acumulamos, mas a essência que cultivamos, ou seja, o nosso ser que a gente vai cultivando durante a vida. Lembrando aquilo que nós dissemos: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ou seja, amados irmãos, nós somos chamados a ser imagem e semelhança do nosso Criador. Ou seja, o nosso Criador é fiel, também somos chamados a ser fiéis. O nosso Criador é justo, nós também somos chamados a ser justos. Como diz o próprio Jesus: sede misericordiosos, assim como vosso Pai do céu é misericordioso. Vejamos, amados irmãos e irmãs, o exemplo do rei Salomão. Ao assumir o trono, ele poderia ter pedido a Deus riquezas, poder ou a derrota de seus inimigos. No entanto, escolheu pedir sabedoria. Veja isso lá no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Salomão diz assim: dá ao teu servo um coração compreensivo, para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. E assim, amados irmãos e irmãs, esse pedido, de uma consciência profunda, ele revela justamente a sensatez de Salomão no início do seu reinado. Ele pede a Deus, amados irmãos, sabedoria, ou seja, mesmo, amados irmãos, os maiores tesouros sem sabedoria vão se transformar em nada. Lembramos aquilo que a gente diz: o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Por quê? Porque é um muito sem sabedoria. Pensemos, amados irmãos, sem sabedoria a riqueza poderia alimentar a nossa arrogância. Sem sabedoria, amados irmãos, sem discernimento, a vitória sobre os inimigos pode se tornar em novos conflitos ainda piores, ou seja, cada vez mais violentos. Sem sabedoria, amados irmãos, que é o alicerce que sustenta todas as bênçãos. Vamos repetir isso? A sabedoria é o alicerce que sustenta todas as bênçãos que já recebemos e abre portas para recebermos ainda mais. Por isso, amados irmãos e irmãs, o que somos, nossos valores, nossa fé,
nossa capacidade de amar, nossa capacidade de servir. Essa é, amados irmãos, a nossa maior essência, ou seja, o que nós somos uns para os outros, o que nós somos para Deus. Os bens, amados irmãos, eles são passageiros e sujeitos ao tempo e também à perda, ou seja, eles chegam e vão o tempo todo. Mas, amados irmãos, o caráter, o nosso caráter moldado pela sabedoria é eterno, pois reflete a imagem e a semelhança de Deus em nós. Assim, amados irmãos, que a nossa oração seja como a oração de Salomão, lembrando que Jesus ontem falava de oração, né? E assim, nessa nossa oração, amados irmãos, nesses nossos pedidos, que a gente não peça mais bens ou mais posses, mas a gente peça mais sabedoria para vivermos com propósito, para vivermos com justiça, para vivermos com amor. Lembrando, amados irmãos, daquilo que nós dizíamos. Vejam o que diz no Evangelho de hoje, que aquele homem ia ser pedido contas da vida dele naquela mesma noite. Ou seja, ele estava tão preocupado em acumular bens que esqueceu de se amar, de se cuidar, de se respeitar. Ou seja, provavelmente preocupado com tanta produção, ele deixou de se alimentar bem, deixou de fazer exercício, parou de cuidar do coração, né? Era uma pessoa provavelmente que tinha que trabalhar com muita gente, então queria agradar muito os outros e não conseguia agradar todo mundo. Era uma pessoa também muito estressada porque tinha que produzir muito, ou seja, sem se cuidar, sem se amar e sem se respeitar, acabava buscando o que não precisava e aceitando o que não merecia. E provavelmente naquela noite deve ter tido um AVC, um ataque do coração ou qualquer outra coisa e que levou ele à morte. E assim, amados irmãos, vamos priorizar o que é mais importante. E Jesus hoje nos chama justamente a isso. Não o que somos para o mundo ou o que temos, né, para ser visto pelos homens, mas aquilo que nós somos para Deus e, é claro, aquilo que só Deus vê. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.